Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Que o nosso querido Mestre Jesus nos abençoe a todos. Estamos iniciando o programa Espiritismo e Vida na sua série Encontros com a Paz. Nesta série, que será realizada todos os domingos às 17 horas, estaremos fazendo um estudo das mensagens contidas no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Lembrando que este livro faz parte da coleção Fonte Viva, livros estes que são editados pela Federação Espírita Brasileira. E fazem parte desta coleção os livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e o que nós vamos estudar, que é o Pão Nosso. Outro detalhe importante é que sempre no início de cada um dos capítulos, o mentor do nosso querido médium Chico Xavier, Emmanuel, coloca uma pequena passagem do Novo Testamento. E, logicamente, tem uma ligação direta com o título do capítulo, e, em seguida, ele efetua o seu comentário. Então, para que nós possamos dar início a essa nossa série e para que possamos dar início a esse nosso estudo, nós vamos abordar hoje o prefácio deste livro, que tem como tema No Serviço Cristão. E aí Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, em que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Só essa passagem na carta de Paulo aos Coríntios já nos oferece aí uma reflexão muito profunda com relação àquilo que nos espera após o desencarne. Todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Então, se há no meu corpo, se há na minha vida o bem ou o mal, estarei diante do tribunal do Cristo para receber aquilo segundo aquilo que eu fiz. Então, é uma mensagem muito significativa e muito importante que Paulo envia aos Coríntios, chamando-lhes a atenção para que observem aquilo que estavam fazendo, tanto no corpo como também na parte espiritual, ou seja, qual o bem que você está fazendo, qual o mal que você está praticando, e saiba que isso será contado a seu favor ou contra você no tribunal do Cristo. E eu atribuo aqui a esse tribunal do Cristo a nossa própria consciência perante o Cristo, porque é através da nossa consciência do bem que fizemos ou do mal que realizamos, é que vamos observar o que poderemos receber mediante tudo isso. E aí Emmanuel faz o seu comentário. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Então, isso é uma coisa muito comum. A possibilidade de encontrar inúmeros companheiros que observam única e exclusivamente no conteúdo da doutrina espírita os fenômenos que servem para nós como experiência mediúnica. E, na realidade, Emmanuel nos chama a atenção
que não há só isso dentro da codificação da doutrina espírita, mas também a questão da ordem moral de todas as criaturas. E essa moral se faz através dos ensinamentos da qual Jesus nos ofertou. Ele segue dizendo: muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. Então, em virtude dos fenômenos, da qual muitas vezes tomam excessivamente o nosso tempo e as nossas preocupações, acabamos aí montando aquelas investigações de laboratório, quando ficamos conversando entre nós, tentando decifrar os fenômenos, ou então determinadas discussões filosóficas de quem sabe mais, de quem entende mais, de quem compreende mais a respeito daquilo que havia acontecido. Ele continua: é imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Muito interessante essa colocação. Ele nos chama a atenção. Olha, da mesma forma que existe uma mega enorme da categoria de espíritos encarnados, nós também vamos encontrar uma mega enorme de espíritos desencarnados. Todos eles em categorias diferentes. Então, achamos entre os encarnados vários espíritos em categorias diferentes. E achamos entre os desencarnados vários espíritos de categorias diferentes. Sendo assim, ficamos à mercê de espíritos que se afinam a nós, que se juntam a nós pelos princípios, pelas vontades, pelos desejos, pelas discussões filosóficas e pelas investigações de laboratório, porque deixamos de lado o contexto moral e, principalmente, que faz parte da religiosidade que a doutrina espírita nos oferece. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda a parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Então, tanto no mundo material como no mundo espiritual, vamos encontrar entidades, segundo Emmanuel, discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes. E, além de tudo isso, cria-se entre encarnados e desencarnados incógnitas e problemas nos dois planos da vida. Então, vejam vocês que, fatalmente, por um descuido e por uma atenção da nossa parte em acreditar que a doutrina espírita é apenas um fenômeno, ficamos à mercê desses espíritos que comungam dos mesmos ideais, dos mesmos princípios e das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos. Fugindo um pouco daqueles espíritos de uma categoria um pouco mais elevada, que poderiam nos proporcionar ensinamentos outros contidos dentro da doutrina e que são extremamente importantes para o nosso crescimento, como também para o crescimento de cada um deles. Ele continua: em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor de espiritualidade santificada. Então, o que Emmanuel nos fala? Que, em razão de tudo isso, dessa preocupação excessiva com os fenômenos e o despreparo, a desatenção com relação às questões morais do indivíduo, que a doutrina espírita nos oferece, os adeptos efetivos do mundo, que estão distanciados da vida física, ou seja,
os espíritos do bem, os espíritos da verdade, os verdadeiros mensageiros do Cristo, que se encontram distantes do mundo físico, ou seja, não estão aqui conosco, eles pugnam, eles trabalham, eles lutam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor de espiritualidade santificante. Lembrando que a espiritualidade santificante não é a transformação do indivíduo em um santo, mas é a transformação do indivíduo numa postura de moral elevada, de educação pessoal, de trabalho incessante no bem em favor daqueles que o rodeiam. E os espíritos superiores, esses que estão distantes aqui do mundo físico, mas que trabalham pelo mundo material, pela humanidade que aqui está, esses trabalham incessantemente para implantar, não só no mundo, mas no coração de todos nós que estamos aqui, o Espiritismo com Jesus. E não há como entender, compreender e viver o Espiritismo, a doutrina espírita, sem os ensinamentos de Jesus, sem o ensinamento moral de Jesus. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade daquele em que respiramos. Então, Emmanuel nos chama a atenção. Por que eu estou preocupado com o mundo espiritual? Por que eu estou preocupado com os espíritos que estão no mundo espiritual? Por que eu estou preocupado nos fenômenos? Por que eu estou preocupado nas discussões filosóficas? Sendo que eu deveria estar preocupado é com a minha vida material aqui e agora. O que estou fazendo dela? Como tenho levado a minha vida? Como tenho me comportado perante a vida? Como tenho tratado os meus irmãos de caminhada, os meus familiares nesta vida? Então, Emmanuel nos pede que deveríamos melhorar a personalidade naquele em que respiramos, naquele mundo em que estamos respirando. Então, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor neste ambiente que estou respirando, neste ambiente que estou vivendo. Ele continua: não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Não vale a pena ir atrás de coisas que não venham dignificar a minha personalidade, a minha pessoa. Não vale a pena pesquisar recursos que não venham trazer a mim, como ser humano, como espírito eterno, algo que me faça crescer. Eu tenho que direcionar a minha vida, tenho que direcionar o meu tempo, tenho que direcionar a minha inteligência, os meus sentimentos e a minha capacidade de locomoção e de atendimento ao outro em algo que seja útil para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento e para o crescimento daqueles que estão juntos de nós na caminhada. Eis porque, para nós outros, para eles espíritos, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Olha a simplicidade e a humildade de espírito. Eis porque para nós outros que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Então, Emmanuel se coloca naquela condição de espírito ainda imperfeito, na luta constante para melhorar-se. E ele se coloca assim como alguém que
supõe trazer o coração já acordado para as responsabilidades de viver, para as responsabilidades da vida. Então, no seu parecer, espiritismo não é simplesmente uma convicção de imortalidade. Ah, eu acredito que já vivi, que vou viver e que sou imortal. Ele coloca que espiritismo é clima de serviço e edificação. Serviço é fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Edificação é a construção de um homem novo, na mudança dos alicerces, na mudança de tudo aquilo que constitui a cada um de nós individualmente, e aí edificamos um novo ser para uma nova era. Ele continua: não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Então, não adianta acreditar que eu vou sobreviver. Não adianta. Eu posso acreditar que já vivi muitas vidas, que vou viver tantas outras, mas eu preciso me preparar, eu preciso me edificar, eu preciso realizar através do serviço diário e constante a minha preparação na direção da vida espiritual, para saber o que vou encontrar e, o mais importante, o que vou entregar perante o tribunal do Cristo, como disse Paulo aos Coríntios. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Então, num trabalho de habilitação pessoal, para ir em direção à vida espiritual, para entregar o que eu fiz de bom e responder pelos erros que cometi, e estar diante do tribunal do Cristo, que é a minha própria consciência pessoal, ele nos fala que não há, em lugar algum, outro guia mais sábio e amoroso do que o próprio Jesus. E aí ele faz algumas observações. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é admirável na vida é divino, é de Deus. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. Nem tudo o que é agradável é útil. Nós podemos ter pela frente uma pessoa admirável, mas não significa que ela seja divina. Podemos ter uma pessoa grande nos vários aspectos que envolvem a palavra grande, mas muitas vezes ela não é respeitável. Podemos estar diante de uma bela pessoa, nos seus vários aspectos também analisados dentro da palavra belo, mas isso não significa que ela seja santa. E podemos ter tudo que seja agradável, tudo o que seja agradável na vida, mas nem tudo pode nos ser útil para a própria vida. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. O importante não é somente saber a doutrina espírita, não é apenas saber os conhecimentos morais trazidos por Jesus. O mais importante, segundo Emmanuel, é reformar-se cada um de nós para a extensão do bem comum. Porque nós só vamos mudar a humanidade, nós só vamos mudar tudo que está ao nosso redor quando nós nos reformarmos para o bem e estendermos este bem em favor do próximo. Porque o exemplo é que contagia todos aqueles que estão do nosso lado. A nossa tarefa é exemplificar,
é dar o exemplo no exercício do bem, no serviço edificante pessoal e na habilitação de cada um de nós para ir em busca da espiritualidade, edificando-nos com o Cristo para sermos espíritos melhores do que até então éramos. E ele termina dizendo: afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Compreendendo o imperativo, a importância, a necessidade da nossa iluminação interior. Por quê? Segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, que é Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo o bem ou o mal. Esta mensagem de abertura do livro Pão Nosso foi recebida pelo nosso querido Chico, através do Emmanuel, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 22 de fevereiro de 1950. Ou seja, essa mensagem tem 62 anos. Não, 72 anos. 72 anos essa mensagem era recebida pelo nosso querido Chico através do Emmanuel. Então, o serviço cristão não é simplesmente sabermos de cor e salteado aquilo que a doutrina nos ensina. Não é simplesmente entendermos e compreendermos toda a parte científica e filosófica que a doutrina espírita nos oferece. Não é simplesmente sermos experts nos assuntos referentes às comunicações mediúnicas, à compreensão dos espíritos que se comunicam conosco, sejam eles de que natureza forem. Segundo Emmanuel, no serviço cristão, a tarefa mais importante é nós nos afeiçoarmos ao Evangelho, fazer com que o Evangelho seja sentido e vivido em nós, para que possamos nos edificar como novos espíritos, como novos seres de luz para este mundo de regeneração que se inicia. Então fica aqui a nossa mensagem de hoje, dessa estreia, desse nosso Encontros com a Paz. Estaremos de volta no próximo domingo, às 17 horas, na continuidade do estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e Emmanuel, quando estaremos abordando o primeiro capítulo, que tem como título Mãos à Obra. Desejo a todos um bom final de domingo, desejo a todos uma semana repleta de saúde, de paz, de alegria e de muita felicidade, de muita saúde, e que nós possamos continuar dando a nossa contribuição na edificação de nós mesmos, na edificação daqueles que estão próximos de nós, na edificação de um mundo melhor, de um mundo verdadeiramente regenerado para o bem, fazendo com que no serviço cristão que nos compete, possamos estar aí à disposição de todos aqueles que nos procuram, oferecendo-lhes sempre uma mão de ajuda, um abraço carinhoso e, principalmente, uma palavra de conforto, de esperança e de paz. Uma boa noite a todos e até o próximo domingo, às 17 horas.